O Som da Obra, o podcast parceiro da construção. O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção, nesta temporada especial aqui, direto do WTC Golden Hall no PDC Talks 2022. A gente vai trazendo aqui na nossa sala VIP do podcast O Som da Obra os palestrantes, né, que deram um show aqui para o público presente e o nosso próximo convidado aqui para bater um papo, para falar um pouquinho da palestra dele, inclusive aqui. Aliás, deixa eu falar, ele vai falar só um pouquinho, porque se você quiser acompanhar a palestra inteira do nosso próximo convidado, você vai ter que se cadastrar lá no parceirodaconstrução.com.br. É super rápido, aliás, você aproveita todo o conteúdo lá e assiste na íntegra a palestra do nosso convidado agora, que é o Fred Rocha. Ele que é pesquisador, consultor e palestrante, foi reconhecido 4 vezes profissional de marketing do Brasil em 2016 e em 2019. O tema da palestra dele foi o novo jeito de vender. Acompanhe que está imperdível essa palestra. É a minha primeira pergunta, Fred. O nome da sua palestra, o novo jeito de vender, e qual é esse novo jeito de vender, Fred? Prazer tê-lo aqui, cara. Pergunta mágica, é uma honra estar aqui. Muito bacana, aliás, um evento incrível. Vem cá, você já vendeu hoje? Você que está me vendo aí? Você também já vendeu hoje? Isso. Olha só, tem 4.000 anos que a gente abre os nossos negócios pela manhã e esperamos o cliente entrar. Cara, foi mudar logo na nossa vez. Então a gente precisa, a partir daí, repensar, né, quais são as mudanças de comportamento culturais que estão acontecendo e como é que a gente readequa o nosso negócio. Antes de falar o novo jeito de vender, o novo jeito de vender, na verdade, ele se baseia em uma escada do reempreender, que eu conto no meu livro, O Novo Jeito de Vender. São 7 degraus, onde a gente faz uma readequação dos nossos negócios em termos de valores para essa nova realidade. Mas antes de chegar nessa nova realidade, a gente tem que saber o que mudou. Nós tivemos 4 grandes mudanças de comportamento cultural. Primeiro é a independência do consumidor, preço, intangíveis e intermediários. Qual que é a independência do consumidor? Desde o início da história da humanidade, nós consumidores, nós pessoas, né, nós seres humanos, migramos de um lugar para o outro em busca de oportunidade. O que era oportunidade até então? Morar perto do comércio e do serviço. Quanto melhor comércio e serviço tinha, melhores oportunidades eu vou ter na vida. Era assim que a gente pensava. Sim. Daí todas as cidades se formaram. Por causa dessa migração. Dessa única característica de migração, todas as cidades do planeta se formaram. E, de repente, de um momento para o outro, a gente para de migrar por causa disso e começa uma evasão dos grandes centros. Então, a partir daí, a gente já muda um pouco o nosso jeito de pensar. Sim. Onde moravam as famílias tradicionais há 40 anos atrás? No centro. Exatamente. Na Praça da Matriz. Não era isso? As cidades pequenas, está lá o prefeito, está o doutor, está o delegado, está o dono do comércio, está tudo ali na Praça da Matriz. Os pontos mais valorizados das cidades. Exatamente. Onde eles estão hoje? Cada vez mais distante. Nos condomínios fora da cidade. Exato. Se a gente for pegar São Paulo, eu gosto muito de ficar no centro de São Paulo. Inclusive morei 3 meses só no centro para estudar o centro. Nós temos um apartamento lá de 1.000 metros quadrados sendo alugados por preço de banana. Essas pessoas que construíram esses apartamentos foram para o Morumbi, do Morumbi para Alphaville. Da Alphaville já estão em São Roque. Sim. Então, a gente começa a entender que o consumidor ele entende que não precisa mais morar perto do comércio ou do serviço para adquirir produtos. E aí vem a tecnologia e a sua aceleração. Acelera ainda mais esse processo de qualidade de vida. A qualidade de vida não está relacionada a isso. Eu nasci em Montes Claros, fui morar em Ribeirão Preto, depois fui para Belo Horizonte, vim para São Paulo, voltei para Montes Claros. De lá eu consigo tocar todos os negócios, ter qualidade de vida. Então, eu diria, o consumidor que sempre dependeu do comércio não depende mais. Agora é o comércio que depende do consumidor. Toda lojinha de material de construção de bairro sonhava ser um home center. Total. Hoje todo home center quer ser lojinha de bairro. Então, olha, Sim. Só faz uma análise dessa mudança cultural, o que acontece com isso? Nós, donos de varejo, nós, prestadores de serviço, setor terciário, nunca fomos vendedores. Sempre fomos tiradores de pedido. Sim. Sempre esperamos o cliente entrar na loja. Abria de manhã e esperava o cliente entrar.
de repente o cliente não entra mais. Por quê? Porque ele entendeu que ele não precisa ir lá fisicamente para comprar. Ele tem outros meios, outras características. Ou essa turma aprende a vender ou estão lascados. Eu achei fantástica essa introdução aqui, porque realmente é uma verdade. Você sabe que você falou da a lojinha do bairro, queria se transformar no home center e agora o home center está fazendo o caminho de volta, assim como as lojas de construção, os hipermercados. Exatamente. Que viraram praticamente o pontos de conveniência. Era o sonho do mercadinho, era virar um supermercado. Exatamente. Hoje está totalmente pulverizado em pequenas lojas. E é porque as pessoas querem agilidade, elas querem rapidez, elas não querem que ela tenha que atravessar. As pessoas querem tempo. Exatamente. Esse é o negócio. Exatamente. Esse é o grande negócio, vender tempo. Quem vende tempo, vende o mundo. E aí, dentro dessa questão, muita gente já se atentou para isso. Certo? Sim, aqueles que estão. Agora, ele se atenta, ele entende. Mas não faz. Mas culturalmente ele tem dificuldade de fazer. E aí, como é que se adapta a isso, Fred? O que acontece? Nossos pais e avós nos ensinaram o quê? Que patrimônio, pra gente ser bem sucedido, precisa ter patrimônio. O que é patrimônio na nossa cabeça? Tem prédio, terreno. Recurso financeiro guardado, alguma coisa assim. Isso gerou uma cultura aversa ao que deve ser feito. Investir no intangível. O cara investe 5 milhões numa loja maravilhosa e não investe, por exemplo, 50 mil para treinar a equipe durante o ano. Perfeito. Não investe 100 mil para investir num e-commerce que tem uma capacidade até 100 vezes superior de vendas do que a loja que ele investiu. Com isso, a gente tem dificuldade de investir onde não se pega. Investir no intangível. Essa é outra mudança cultural. Antigamente a gente tinha que ver para crer. Agora a gente tem que crer para ver. Então ele não adianta só ele ver isso. Ele culturalmente ele tem que readequar o seu mindset, a sua mentalidade, para aprender a pegar dinheiro e colocar em algo que ele não vai conseguir pegar. Que é intangível. Sim. Isso é complicado na cabeça, principalmente da turma mais antiga. Exato. E aí é desafiador a cada dia, porque você vê uma nova geração chegando, né? Eu sou professor universitário também, e eu percebo isso, essa angústia dos alunos, falando, nossa, mas eu comentei com meu pai que a gente queria mudar isso aqui, é tão difícil mudar dentro da minha própria casa, como é que eu vou mudar no mercado e tal? Precisa. E aí são começar a abrir o caminho, né? São dois problemas, porque quando tem, né, a troca de bastão entre pai e filho, naturalmente, antigamente já tinha isso, já existia o problema de gerações. O filho mais rebelde, mais inovador, com outra energia, e o pai mais conservador. Isso é da natureza das idades, não é questão de gerações. Isso sempre foi assim. E junta, logo na vez dos moleques, a mudança do intangível. Ele quer mostrar para o pai e o pai... Então, são dois desafios. A mudança de bastão, que já é natural ter essas rixas, esses conflitos, que são inclusive saudáveis quando bem administrados, né? Existem inclusive universidades, você como professor sabe, que faz esse trabalho vamos chamar de troca de bastão. E ainda vem esse problema do intangível. Os meninos já acreditam mais, eles já são mais digitais, eles já têm uma característica de adquirir produtos. Hoje, você tem todas as músicas no seu telefone e não tem um disco. Exato. Você assiste todos os filmes e não tem uma fita. Então, é a questão do tangível e do intangível. Alguns pontos a gente é extremamente intangível e em outras a gente tem dificuldade. Agora, o Fred, uma pergunta. O que é mais difícil ou é a mesma coisa? Você vender um produto ou você vender um serviço? É a mesma coisa? Não. O produto, geralmente, ele é mais fácil de ser comprado, não necessariamente de vender. Porque o consumidor... ele tem uma orientação. Eu quero uma TV tal. Então ele consegue comparar. É até melhor para o lojista que ele consegue ter uma base comparativa, né? E para quem está comprando também. Visualiza, toca? Visualiza, não é só visualiza, toca. Eu chego ali num shopping do Google, eu quero TV de 60 polegadas, marca Samsung, tal. Ele vai vir várias, muitas iguais, com preços diferentes, para ele é muito fácil comparar. Tá. Agora, vou comprar uma consultoria, né? Vou comprar uma consultoria do Fred Rocha, vou comprar de outro consultor. Ele vai ter que analisar uma série de outros fatores. Aí um serviço. Serviço nada mais é do que um produto customizado, que vai se readequar a uma realidade.
Então é muito difícil. E o problema é o seguinte, cada vez mais a gente tem que oferecer serviços para vender produto. Hoje a entrega, principalmente no e-commerce, a logística, é tão mais importante do que a venda do produto em si. Não adianta você me vender um produto, você não vai me entregar a tempo de eu usar. Então a logística, ela é extremamente... Então cada vez mais os serviços são tão mais relevantes do que propriamente os produtos. Tá. E se eu compro um terno para casar, para ir no casamento de alguém, e ele não chega a tempo, para fazer uma barra, não adianta. Ou ele já... Então a questão é cada vez mais produto com serviço. O produto é mais fácil de comprar quando ele é comoditizado, né? Quando ele é um commodity, quando eu consigo ter uma análise técnica em vários, 1 quilo de arroz é 1 quilo de arroz, tal. É fácil. Para quem está vendendo, para quem está comprando. Quanto mais commodity for, menor margem, e aí ele consegue sobressair com serviços agregados. E aí quando você pega um produto que você tem muita concorrência, você já tem muita coisa no mercado semelhante, eu vou fazer uma brincadeira aqui com você. Como é que a gente vende uma caneta? Cara, como é que você venderia uma caneta? Eu acho que o negócio não é uma caneta. Essa pergunta eles fazem muito pela internet. Eu acho que não é só vender a caneta. Depende do momento que você está precisando daquela caneta e da sua necessidade da caneta. Se eu tenho um contrato para assinar agora, não interessa quanto eu preciso de uma caneta. O custo que ela tem. É enxergar qual o valor que ela tem naquele momento. Que ela tem naquele momento. Eu quero comprar uma água. E essa é uma das mudanças culturais também, que a gente fala, não só no livro e falar na palestra, a questão do preço. O preço sempre foi a principal característica de um produto ou de um serviço. E de repente não é mais. Para o consumidor, ele quer saber o que esse produto vai fazer por mim. Sim. Então, você me vende, por exemplo, uma bacia sanitária, agora. Ela custa R$1.000. Frete, vende por 100. Não quero. Não tem valor nenhum para mim nesse momento. Não quero. Fred, quero te vender essa caneta. Cara, eu não vou usar. Não preciso. Eu tenho uma na minha mochila ali. Eu não preciso. Não é uma questão. Então a gente prestar atenção nisso. O preço sempre foi importante. Mas mais importante é o valor. Resumindo, parem de dar desconto sem o cliente pedir. E eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, que a gente pode usar para essa caneta. Eu não dou desconto, mas resolvo o seu problema. Então se o cara vai assinar um contrato, se ele está precisando dela naquele momento, é a hora de chegar, entendeu? E colocar na mão do cara. Ou seja, identificar a necessidade que a pessoa tem naquele momento. Exatamente. O vendedor tem que parar de falar e começar a ouvir. Bom, e Fred, para a gente já fechando o nosso papo aqui, eu queria que você dissesse para a gente qual você acredita ser o grande segredo para o cara fechar uma venda. Empatia. Principalmente depois da pandemia. Essa palavra cresceu muito. Se a gente não tiver o poder de nos despir de nós mesmos e se colocar no lugar do cliente, principalmente vendas consultivas, vendas maiores ou vendas de gatilho. Às vezes um disco de corte, uma broca de furadeira, acaba o cara vendendo uma casa inteira para o cliente. Porque não interessa o tamanho do produto, interessa o que aquele produto vai fazer pelo cliente lá. E às vezes uma broca é um buraco na parede de um quadro que eu quero pôr para receber pessoas em casa. Sim. Pessoas talvez importantes, que eu vou fechar um negócio, construir uma nova casa e ter você me atendendo. Se coloque no lugar das pessoas, se despe de você mesmo, tira você e se coloca no lugar. Eu acho que é um grande segredo dos negócios. Show de bola. Empatia. Muito bom, obrigado, Fred. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Muito bacana, legal conversar com uma pessoa assim. Valeu, galera, é isso aí. Meu Instagram, Fred Rocha Palestrante, tô por lá. Eu ia até pedir pra você falar isso agora. E eu tô com o Instagram novo aí, porque o meu hackearam lá e caiu. Aí perdemos 60 mil seguidores, vocês podiam ir lá dar uma moral lá. Repete o nome do livro? É O Novo Jeito de Vender, Editora Gente. Muito bom. Só buscar que acha. Fred, Tá, muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço. É isso, gente, a gente conversou aqui com o Fred Rocha, pesquisador, consultor e palestrante, bateu esse papo super descontraído, legal aqui com a gente. Você, vendedor, não é só você que tem a tarefa de vender, você vende tudo na sua vida, você vende o teu lado profissional, você vende o seu dia a dia, a sua expertise, vale a pena seguir os conselhos aqui do Fred e acompanha a palestra dele que está sensacional, o novo jeito de vender, está disponível no parceirodaconstrução.com.br. Já já a gente traz mais um convidado especial aqui no novo episódio do podcast O Som da Obra, o podcast do Parceiro da Construção. O Som da Obra.
o podcast parceiro da construção.